Louvado seja o Senhor, amém? Cristo Jesus vive na sua vida? Amém? Então essa mensagem de hoje fará muito sentido na sua vida, amém? A graça e a paz a todos. Te convido a abrir a palavra no livro de Atos, no capítulo 2. Vamos ler os versículos de 1 a 8 e o versículo 41 também de Atos, capítulo 2. Todos encontraram? Atos 2, 1 diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos estes que estão aí falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? 41. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Amém? Antes de você se assentar, vira aquele que está ao seu lado e diz: o poder de Deus está em você. Amém. O poder de Deus está em nós, amém? E esse poder de Deus é o Espírito Santo. No domingo passado, foi domingo que celebramos o dia de Pentecostes. Foi Pentecostes domingo passado. E o Pentecostes ele tem um significado muito importante para a igreja do Senhor. E eu gostaria de falar um pouco a respeito disso. O que isso significa para nós? Quando falamos de Pentecostes, todos pensam no derramamento do poder do Espírito Santo sobre toda a carne. Amém? E é isso mesmo. Mas aquele povo que se reunia naquela época e celebrava o Pentecostes antes do derramamento do Espírito Santo de Deus, eles tinham um significado para aquela festa, que era um significado agrícola. Sabiam? Agrícola. Por quê? Durante um tempo eles faziam a colheita de todo o fruto. Eram 7 semanas fazendo toda a colheita dos frutos. 7 vezes 7, 49. E quando chegava no 50º dia, ou então Pentecostos, em grego significa 50º. Então quando chegava no 50º dia, eles faziam uma festa. Eles se reuniam. Isso era o significado agrícola daquela festa, naquela época. Existiam outras festas que eles faziam anualmente. Mas esta era chamada de Festa das Semanas, ou Pentecostes. E ela acontecia 50 dias após a Páscoa. Então vejam, além de acontecer 50 dias após a Páscoa, e o que era a Páscoa? Lá no Velho Testamento, senão aquele momento em que Deus retirou todos do Egito e levou para a terra prometida. Quando houve naquele dia, aquele sangue do umbral que impedia que a morte entrasse naquele lugar. Não foi assim? O sangue derramado daquele cordeiro sem pecado, ou sem mancha, sem culpa nenhuma, colocado naquele umbral da porta que livrava aquela família da morte. Então isso era o significado, essa Páscoa. O que acontece na Páscoa, 50 dias antes daquele dia que eles estão reunidos? 50 dias antes, Jesus foi imolado. O cordeiro sem pecado, sem mancha, morreu por mim e por você. Morreu pelos nossos pecados. Então, aqui havia um significado muito tremendo, além da festa que estava acontecendo, aquilo que Deus estava preparando, e Ele mesmo havia orquestrado isso, organizado isso, durante milênios, preparando esse exato momento, para que houvesse derramamento de poder sobre toda a carne. Da mesma maneira como Deus está orquestrando, preparando algo na sua vida há muito tempo, para que um tempo determinado recaia sobre a sua vida essa bênção. Amém? Creia no Senhor. E nessa palavra também. Bom, então esse calendário,
e acontecia 50 dias após a Páscoa. Jesus já havia subido aos céus fazia alguns dias. Ele ficou em torno de 40 dias com seus apóstolos. Portanto, devia fazer uns 10 dias que ele tinha subido aos céus. E eles haviam visto Atos capítulo 1, onde está lá Jesus subindo aos céus, e aqueles homens todos olhando para ele, e ele disse que enviaria o Consolador, já havia prometido, e os anjos ali olhando, aquele povo todo, e eles falaram: esse mesmo Jesus que subiu aos céus voltará. Olha, ele voltará. E isso é muito importante para nós como cristãos. Essa festa agrícola de Pentecostes era os primeiros frutos levados à casa do Senhor. Levados como oferta a Deus, primícias. Sabe quando nós falamos aqui, estava aqui pastor Fagner falando a respeito de ofertas e dízimos. Aquele povo recolhia tudo que eles haviam colhido naquelas 7 semanas, 49 dias, e levavam um bom tanto para aquele lugar, as primícias. Aquilo que era oferta, levava lá e ofertava a Deus e fazia uma grande e tremenda festa. Então no último dia eles festejavam aquilo tudo. Todo o povo de Deus era convocado a estar nessa festa. Todos eles. Por isso que nós vemos ali que haviam povos de 15 nações diferentes, 15 línguas diferentes reunidas naquele lugar. Porque era uma festa tão importante do calendário judaico, que todos aqueles que eram judeus e estavam em outras terras vinham. E vinham outras pessoas também, porque certamente devia ter algum, talvez, tipo de comércio que acontecia ali durante aquela época. Era a primeira colheita, devia ter muito fruto, e muitos queriam talvez aqueles frutos para levar para a sua casa, para o seu país, para o seu lugar, para usar durante um tempo. Então isso era importante, era uma festa maravilhosa. Todos eram convocados a estar ali. Números 28, versículo 26, diz que era santa convocação. Todos deveriam estar presentes naquele lugar e naquela festa. E eles estavam fazendo exatamente isto. Havia também nessa festa um significado histórico. Isso aqui é interessante. Porque quando chega lá no final do período intertestamentário, quer dizer, de um testamento para o outro, o que acontece? Aqueles senhores da lei começaram a observar o seguinte, que a lei toda de Deus foi entregue a Israel exatamente no Monte Sinai, 50 dias após o Êxodo. Olha que interessante. 50 dias após o Êxodo no Monte Sinai, Deus entrega toda a lei. Então eles começaram a cultuar aquele dia de Pentecostes também, como o dia da entrega da lei completa. Então nós vemos que nessa festa de Pentecostes há um duplo simbolismo, e muito bonito. Está falando a respeito de ceifa, e está falando a respeito da entrega da lei. Quando fala de ceifa, está dizendo frutos primeiros recolhidos. Quando fala da lei que ela foi entregue, está dizendo o seguinte, naquele momento da entrega da lei, quem foi revelado? Deus Pai. Deus Pai revelado àquele povo que podia seguir aquela lei que ele havia entregue. Agora aqui em Pentecostes, o que é que nós vemos? Frutos, colheita. E qual é a primeira colheita? Almas para Cristo. Aleluia. E o que nós vemos ali, entrega da lei? O que é? A dispensação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja. Se num dia foi Deus revelado, agora aqui pelo sacrifício de Cristo na Páscoa, e depois sua ascensão, nós temos agora um momento, ou a era, ou o tempo do Espírito Santo de Deus. E esse tempo será até o final dos tempos, até a volta de Cristo Jesus. A revelação completa da Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então naquele dia 3.000 almas se batizaram, se entregaram a Deus. 3.000 almas. Isso significa ceifa. Interessante que Deus escolheu essa data tão significativa para derramar o Espírito Santo sobre todos aqueles que estavam ali, sobre a igreja. E bem no momento de festa, uma grandiosa festa acontecendo, ele vai lá e recolhe 3.000 vidas, as suas primícias, para o seu reino, para a sua igreja. Você pode pensar, foi uma coincidência? Eu tenho certeza absoluta que não foi nenhuma coincidência. Porque nosso Deus, Ele faz as coisas de maneira perfeita. E Ele preparou todo o tempo e todas as coisas para acontecerem da maneira como Ele planejou. E não há nada, terra e céu,
que possa abalar a vontade do nosso Pai. Lugar, calabaçura, nada. Exatamente aquilo que Deus planejou para a sua vida acontecerá. E isso é profético, porque eu digo, cada um de nós, e serve a mim e serve a você, receberá aquilo que Deus tem para você, como promessa sobre a sua vida. Não falhará, mas se cumprirá, porque Deus é Pai. Bem, na Páscoa então o verdadeiro Cordeiro se ofereceu. No Pentecostes, Deus, o Espírito Santo, fundou a sua igreja, colhendo o fruto do penoso trabalho de Cristo durante seu tempo aqui na terra, porque Jesus sofreu aqui na terra e não falou nada. Foi como uma ovelha muda para o matadouro. Ali sem pecado, morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado. Foi ali. Então veio o Espírito Santo para recolher o fruto daquilo que Cristo havia feito por nós. Agora que interessante, não sei se você já observou, porque enquanto a festa acontecia pelo lado de fora, todo o povo judeu reunido, uma festa, muitos frutos, muita gente alegre, porque o campo é dado o seu fruto. E nesse mesmo contexto nós temos 120 homens reunidos num local, um cenáculo, né, uma sala ampla, que normalmente era no segundo andar das casas para alimentação. Eles estavam ali, 120 reunidos, janelas fechadas, portas fechadas. Uma festa do lado de fora, uma alegria acontecendo, e 120 recolhidos, amedrontados, com medo do que poderia acontecer com eles, caso eles saíssem dali, caso eles fossem falar daquilo que eles sabiam. E o que é que eles sabiam? Eles tinham andado com Jesus. Eles tinham sido enviados 2 a 2 como missionários e tinham feito coisas maravilhosas em nome de Jesus. Eles haviam andado com ele, viram ele morrer. Depois foram no domingo, primeiro dia da semana, e viram que Jesus não estava mais naquela tumba. E anjos dizendo que ele havia sido levado aos céus. Depois o mesmo Jesus aparece a esses 120, e no final diz a palavra, que quase 500 pessoas o viram, depois de ressurreto. Portanto, eles tinham uma imagem de Jesus, eles tinham uma experiência com Jesus tremenda. Eles deveriam, na verdade, estar cheios de coragem, mas eles estavam presos numa sala, fechados, amedrontados. Eles podiam levar o evangelho a alguma pessoa, mas eles tinham medo de levar esse evangelho e sofrerem alguma coisa. Eles tinham medo de não serem aceitos. Faltava alguma coisa dentro deles, algo não estava completo. Agora, essa sala toda fechada, a festa acontecendo, parece muitos cristãos hoje em dia vivendo oprimidos com aquilo que acontece no mundo, achando que tem que ficar fechados em algum lugar. Às vezes fechados dentro da igreja, participa da ceia, louva a Deus, recebe a palavra, mas quando sai tem medo de falar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Tem medo de falar do evangelho que o resgatou de onde estava e deu vida, vida abundante. Muitos têm vivido assim. Mas o importante dessa história é que, mesmo aquela casa fechada, mesmo o coração fechado, mesmo a mente fechada, aquele vento soprou naquele lugar. Porque o vento do Espírito Santo, ele vai em todos os lugares, ele sopra. E quando ele sopra naquele lugar, enche aquela casa e muda a vida deles. Um pouco mais à frente a gente escuta que eles estão agora falando àquelas pessoas que ali estão. Portanto, aquela casa deveria ser uma casa, um lugar talvez estratégico. E aquelas portas que estavam fechadas, aquelas janelas fechadas, certamente agora estavam abertas. E eles falavam de lá com impetuosidade a respeito daquilo que Cristo havia feito. Essa é a diferença daquele que participou do Pentecostes de Cristo. Aquele que é cheio do Espírito Santo do Senhor sobre a sua vida. Então, para uns, Pentecostes era uma festa tremenda. Para outros, Pentecostes estava sendo medo e trancado num lugar, uma reunião fechada. Como é o Pentecoste em você? Como é o Pentecoste na tua vida?
É uma festa ou é medo e uma casa fechada? Vamos refletir um pouquinho sobre isso? É importante nós falarmos também que o Pentecoste não vai se repetir. Amém? Talvez isso choque você, mas não vai se repetir. Por que não vai se repetir? Porque o Pentecoste foi o ato inicial do ministério do Espírito Santo sobre a terra. Então ele vem de maneira triunfal, maravilhosa, e faz algo extraordinário naquele dia, naquele lugar. E você pergunta, tá, então não vai ter mais Pentecostes daquela forma? Não. Mas haverá o derramamento do poder do Espírito Santo sobre uma vida de maneira extraordinária? Sim, com certeza. Eu recebi sobre a minha vida, no dia que eu aceitei a Cristo, algo muito semelhante, algo muito poderoso. Eu vi línguas de fogo. Eu vi a presença de Cristo Jesus. Então sim, acontece nesse tempo sobre as nossas vidas. Mas o Pentecostes, da maneira como foi, é aquele dia. Nós podemos celebrar como foi domingo passado o Pentecostes, como foi a Páscoa há algum tempo, e as outras festas, o nascimento de Cristo, sua morte e ressurreição, mas são celebrações. Isso já aconteceu, não acontecerá novamente. Mas o mover do Espírito Santo sobre nós acontecerá continuamente. Porque arderá o fogo sobre o altar da tua vida, e haverá transformação e mudança. Então veja, Jesus nasceu conforme a nossa humanidade. Viveu sem pecado, a mesma vida que eu e você vivemos. Morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, enviou o Espírito Santo aos seus, a nós, para constituir a sua igreja. E por fim, ele virá para julgar os vivos e os mortos. Amém? Assim acontecerá. Bom, então o próximo evento que nós estamos aguardando e que sim acontecerá, não aconteceu ainda, qual é? A próxima vinda de Cristo Jesus. E a palavra Maranata significa, vem logo, te apressa. E muitas pessoas pedem hoje Maranata, acham que está próximo esse tempo. Não sabemos esse tempo, mas o Pentecoste não se repetirá, mas a vinda de Cristo acontecerá. O Pentecostes foi o cumprimento da promessa de Cristo. Ele chega aos seus discípulos e fala: eu enviarei o Consolador que vos guiará e vos lembrará de tudo aquilo que eu tenho ensinado. Você já leu os livros dos apóstolos lá, os primeiros? Mateus, Marcos, Lucas, João. Como é que eles lembravam tudo aquilo? Como eles lembravam os detalhes? Jesus disse: eu enviarei o Espírito Santo que vos lembrará de todas as coisas. Sabe quando você está falando com uma pessoa e de repente o Espírito Santo te lembra de algo e você fala aquilo? Quem já teve essa experiência com Cristo? Não é lindo? É o Espírito Santo e aquilo que Jesus falou: eu vos farei lembrar de todas as coisas. E isso faz diferença. E Jesus agora, então ele está cumprindo a sua promessa. Ele falou: eu vou enviar o Espírito Santo, e ele enviou. E ele falou: eu vou derramar minha promessa, minha bênção sobre a sua vida, e ele derramará. Porque ele não é homem para que minta, diz a palavra de Deus, né? Mas é Deus Todo-Poderoso. Aqueles primeiros discípulos foram constituídos testemunhas primárias de Cristo. E nós podemos ser chamados de testemunhas secundárias, né? Por quê? Porque não vivemos com Ele, nem recebemos aquele derramamento daquele dia, mas recebemos o derramamento fresquinho hoje, em nome de Jesus. Amém? Portanto, somos também testemunhas dele. O Pentecostes inaugurou então um novo tempo, o tempo do Espírito Santo de Deus. E agora todos nós podemos desfrutar do Espírito Santo. Não é restrito às pessoas que eram chamadas para realizar um propósito, algo especial. Quando você lê a palavra de Deus e você vê lá no Velho Testamento, quando eram chamados reis, juízes, quando eram chamados aqueles profetas, havia um derramamento do Espírito Santo sobre aquelas vidas. Até Saul, que foi aquele rei que errou em tantas coisas, sobre ele foi derramado o Espírito Santo, de tal maneira que ele profetizou como um profeta. Por quê? Para que ele fosse capacitado para realizar a obra para a qual Deus o havia chamado. O Espírito Santo era restrito àqueles que tinham um chamado, é uma coisa muito específica
para realizar na sua vida. Agora, quando o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, todos nós podemos ser cheios do Espírito Santo, mas somos cheios do Espírito Santo com um propósito. Há um propósito de Deus que não deixa a mim e a você. E há muitas pessoas que querem o Pentecostes acontecendo na igreja, que querem aquele mover de Deus, aquele calor de Deus, o falar em línguas, o profetizar, mas querem no sentido de poderem se deleitar com aquela festa maravilhosa aqui, todo mundo reunido. E vai acontecer? Sim, vai acontecer. Apesar que o propósito de Deus não é com esta finalidade, mas vai acontecer para o propósito que eu vou explicar em seguida para vocês. Eu estava aqui numa vigília, determinado dia, eu falei, Senhor, foi uma vigília boa, mas vou dizer para você, teve um Pentecoste aquele dia, um derramamento de poder maravilhoso. Pentecoste é um sinônimo de derramamento de poder, né? Mas não vai acontecer de novo, eu falei, né? Mas aquele Pentecoste, não. Mas louvamos a Deus, sim. Oramos, sim. Recebemos um mover de Deus em nós, sim. E daí eu orei e falei, Deus, você não vai fazer aquelas coisas maravilhosas no meio do teu povo? Falou, sim, eu vou fazer. Esteja presente, porque no dia determinado eu farei. Olha só. Ele estava me dizendo, não fale a vigília, porque pode ser o dia que eu vou... Eu sei o dia que eu vou fazer, você não sabe. Se você estiver presente, você viverá e você desfrutará. Nós não sabemos o que Deus vai fazer, mas Ele vai derramar. Porque é necessário para realizar a sua obra. É necessário. Agora nós temos livre acesso. Então Pentecostes inaugurou essa nova era, esse novo tempo. Isso equipou aqueles apóstolos para poderem levar a palavra de Deus. Aqueles apóstolos medrosos agora eram intrépidos, corajosos. Eles podiam ir a algum lugar e falar a respeito de Cristo sem medo. Tão poderosamente foi o derramamento de poder sobre eles, que Estevão, o primeiro mártir da igreja, um pouco mais à frente do livro de Atos, ele é apedrejado. E por que ele é apedrejado? Porque ele está falando a respeito do Evangelho. Ele está falando a respeito daquilo que ele viu, daquilo que Cristo fez na vida dele, e fez na vida de tantas outras pessoas que ele conhecia. E ele foi apedrejado, e ele não teve medo da morte. Ele não teve medo que as coisas estavam acontecendo. Na verdade, quando ele estava sendo apedrejado, ele disse que viu algo que veio como que buscá-lo, algo dos céus. Para ele estava muito melhor na presença de Deus do que uma vida medíocre sem a presença de Deus. Muitos de nós temos tanto medo do que possa acontecer que vivemos na mediocridade de uma vida, não diria nem comum. Nem comum é. Ao invés de buscarmos a intrepidez do Espírito para realizarmos a sua obra, fazemos aquilo que Ele deseja. Então a inspiração e a iluminação do Espírito Santo é para todos nós. Amém? O Pentecostes também foi o primeiro reavivamento. Porque aquele reavivamento que aconteceu ali, ele explica as visitações do Espírito Santo à sua igreja. Aqueles que são seus, sejam reunidos no templo, sejam reunidos em casas, não importa, uma reunião de oração da segunda-feira, a vigília da sexta-feira, um dos cultos, não importa, mas fala de um reavivamento, de um derramar poderoso do Espírito Santo. E quando fala de reavivar, significa dar vida de novo. Às vezes nós estamos cheios de vida física, mas nossa vida espiritual e emocional está em frangalhos. Às vezes muitos entram aqui na casa do Senhor, clamando a Ele, para que Ele faça algo diferente na sua vida. Clamando a Ele para que possa levar embora talvez uma doença, que possa levar embora talvez um vício, um problema emocional que sobrecarrega a sua vida, talvez no relacionamento, talvez consigo próprio, em alguma área da sua vida. Mas esse Espírito Santo é aquele que pode mudar essas áreas da nossa vida. Bem, primeiramente, quando o Pentecostes está em mim, quando o Pentecostes está em você, a primeira coisa que ele produz em nós é unidade. Quando nós olhamos Atos capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então a unidade é a primeira marca do verdadeiro Pentecostes. Onde não há unidade, não há o mover de Deus. Onde não há unidade, não há derramamento do poder de Deus. Aonde há briga, desentendimento e discórdia, não há o derramamento do Espírito Santo de Deus.
Mas onde há unidade, ali Deus habita. Ali há a presença dEle. Quando todos estavam reunidos, houve derramamento do poder e todos receberam. Não ficou ninguém de fora, mas todos os discípulos reunidos ali receberam. A ação do Espírito foi sobre todos, porque todos estavam presentes. Da mesma maneira como o Senhor me falou, esteja presente, porque eu farei. Se eu, você, nós estivermos presentes naquela reunião, naquele dia, receberemos o poder e recairá sobre todos. Não sobre alguns, não sobre poucos, mas haverá uma transformação na nossa vida. Então Atos 2:1 diz que eles estavam unidos. Atos 2:2 diz, um vento impetuoso encheu toda a casa. Um vento impetuoso encheu toda a casa. O vento impetuoso encheu um cantinho da casa, encheu toda a casa. Todo lugar onde estavam reunidos. E Atos 2:3 diz, Atos 2, versículo 3. Línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Olha, línguas de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Não eram línguas de fogo que pousou em 1, 2, 3, 4, 5, alguns, aqueles que estavam preparados, aqueles que estavam buscando, aqueles que isso ou que aquilo. Derramou sobre todos. Línguas tocaram todos. É para toda a igreja reunida em unidade. E o versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Isso mostra a unidade. E o versículo 8, ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Queridos, é claro que aqueles 120 apóstolos ou discípulos reunidos ali podiam ter problemas. Porque onde tem gente tem problema. É o que eu escuto quando eu falo com pessoal de administração. Qualquer um que lida com o público em geral. Com pessoas. Onde tem pessoas que têm problemas. É ou não é verdade? 120 reunidos ali, 50 dias orando. Teria algum problema ali? Seguramente tinha. Mas eles estavam reunidos. Aqueles 120, eles tiveram problemas no passado quando Cristo estava vivo. Porque Jesus um dia deu uma palavra tão dura para eles. E o que eles falaram? Eu vou embora daqui. A tal ponto que chegou apenas os 12. E ele falou assim, e vocês vão me deixar também? Eles falaram, não Senhor, nós vamos ficar contigo. O Senhor tem palavra de vida eterna. Então daqueles 120 haviam 12. Será que podia haver algum tipo de ciúme também ali? Pode ser. Porque haviam 3, João que colocava a cabeça no peito de Jesus. Havia 3 que estavam mais próximos de Jesus. Havia aqueles 12, depois havia uns 70 e havia uns 120. E depois, sei lá, mais 500, sabe quantos eram? Então haviam como que pequenas camadas assim. Será que podia ter algum problema entre eles? Porque eles... Tudo bem? Estou nela, olhando para o vovô. Né? Será que havia problemas entre eles? Provavelmente havia. Provavelmente havia. Mas eles superaram aqueles problemas porque eles estavam em unidade. Sabe, talvez eu possa ter um problema com um de vocês, algum de vocês comigo, ou vice-versa. Mas o que não podemos estragar é a nossa unidade em Cristo Jesus. Devemos colocar nos pés da cruz de Cristo e clamar, Senhor, venha nos trazer a unidade do Teu Espírito Santo. Porque nós nunca ouvimos, eu estava aqui na sexta-feira, quem foi que falou isso? Acho que foi o pastor Luciano que pegou na sexta-feira, acho que foi ele que falou isso, alguém falou, no culto dos homens. Ele disse assim, normalmente eu vejo alguém falar que foi embora da igreja porque teve dificuldade de relacionamento com alguém. Não porque não crê mais em Deus. É ou não é? Foi o pastor Luciano, né? Falou isso com muita propriedade. Então veja, muitas pessoas têm dificuldades com outras e acabam tendo problema no conjugal, acaba tendo problema familiar, acaba tendo problema no seu trabalho, tem problema no seu ministério, tem problema na igreja. Mas quando eu levo isso cativo aos pés da cruz de Cristo e peço que o Espírito Santo me encha para me trazer a unidade do Espírito, isso cai por terra. E nós podemos viver em comunhão. Amém? Então é importante vivermos em comunhão, em unidade. Salmo 133, versículo 1 diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Deus está falando através do salmista,
Deus se agrada que nós estejamos em união. E se estamos em união, provavelmente Ele vai nos recompensar de alguma forma. E o Espírito Santo é uma dessas formas. Também diz a palavra de Deus que para que possa acontecer algo que nós oramos, tem que ter concordância. Está lá em Mateus 18, 20, diz assim: em verdade também lhes digo, que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Ele não está dizendo, ore você isoladamente, porque todos os demais não precisam estar reunidos com você. Não é isso que ele disse. Ele disse, 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ouvirei. Todos nós que estamos reunidos em nome do Senhor Jesus, então Ele ouve as nossas orações. E se 2 Ele ouve a oração, imagina centenas de pessoas que estamos aqui nessa noite, e colocarmos a nossa oração a Ele, Ele ouvirá a nossa oração e responderá. E enviará fogo dos céus, enviará o vento do Espírito Santo, enviará o poder dEle e realizará a sua obra. Portanto, o Pentecostes, quando está em mim e em você, produz unidade. E isso é fundamental para a igreja. O Pentecoste, em mim e em você, também produz serviço. E esse ano, é outro slide, né? Esse ano é o ano do serviço, de servir. Quando o Espírito Santo está em nós, nós podemos servir. Quando Ele não está, não tem quem faça servir. Porque cada um tem a sua ideia e puxa para o seu lado, e quer a brasa para o seu lado, né? Para o seu assado, e não quer ajudar ninguém. Atos 2,4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Interessante, porque a festa ali, que era conhecida por vir gente de todas as nações, já haviam povos de 15 línguas diferentes ali. Acredito que 15 nações, ou alguns que falavam outras línguas diferentes, estavam todos representados ali. Aqueles discípulos que estavam falando, eles eram pessoas sem cultura, iletrados que dizem. Tanto é que eles chamam, não são aqueles galileus, porque os galileus eram conhecidos por aquele povo trabalhador, que não tinha condições de estudar, e faziam trabalhos mais simples, e portanto não tinham cultura. Tinha um jeito talvez até meio caipira de falar. Esse é assim que eles olhavam para aqueles discípulos que estavam ali. Mas quando há ali um derramamento do Espírito Santo de Deus sobre eles, o que acontece? Além de português ali, vou colocar um exemplo nosso contemporâneo, né? Estavam falando francês, espanhol, inglês, russo, porque russo é russo, né? Russo, né? Quem sabe uma outra língua assim, difícil, eles estavam falando. Tinham aprendido a língua? Alguém tinha ensinado? Não, eles simplesmente começaram a falar. Isso aqui me lembra um testemunho que eu escutei uma vez, numa igreja, muito interessante. E disse que um irmão que estava naquela igreja, ele falava em línguas sempre, ninguém entendia aquela língua que ele falava. E um dia, ele está naquele culto, e ele começa a falar em línguas, e todo mundo deixa ele falar, e ele fala bastante em línguas, fala. De repente, um senhor, um japonês, sai lá do fundo da igreja, vem para frente, e fala, eu quero aceitar Jesus. Eu falei, mas o que foi que aconteceu? Ele falou, esse homem estava falando comigo na minha língua, e eu entendi completamente o que ele falou, ele fez um apelo para mim. E eu aceito Jesus. Está falando em japonês. Olha só. O Senhor deu aquela língua para aquele irmão, para que ele pudesse, naquele dia, alcançar aquela vida. É extraordinário? Claro que é extraordinário. Esse é o trabalho do Espírito Santo de Deus. É extraordinário. E esse testemunho, eu achei muito interessante. Então, aqueles discípulos estavam ali, e foi exatamente isso. Como para nós pode parecer coisa do outro mundo, falou ali em japonês. Eu não entendo nada de japonês. Uma ou outra palavra, no máximo. Não entenderia nada. Mas aquele povo que estava reunido ali, entendeu completamente o que estava sendo falado. E a palavra que eles estavam falando era a respeito de Cristo Jesus, que veio em carne, que viveu entre nós, que não pecou, que morreu pelos nossos pecados, que derramou o seu sangue, e que ressuscitou, e foi aos céus que eles haviam visto, e que ele voltará. 3.000 pessoas escutaram em 15 línguas diferentes e falaram, nós queremos esse Jesus. Isso é serviço. Isso é serviço. Esse poder do Espírito Santo,
que trabalhou ali sobre aqueles discípulos, os fez realizarem o serviço de abençoar aquele que estava próximo dele. É isso, o serviço. O Pentecostes nos leva a servir ao nosso irmão, à nossa irmã, aquele que não conhece a palavra de Deus, eles prestar um serviço de conhecer a Cristo Jesus. Amém? Isso é servir. O Pentecostes em mim e você também evangeliza. Porque todos ali escutavam eles na sua própria língua, como eu falei. Então eles estavam daquela maneira escutando tudo que o Espírito Santo estava falando através daqueles discípulos. E é interessante porque quando nós lemos a palavra lá no Velho Testamento, lá na Torre de Babel, o que aconteceu ali? Deus falou assim: eles têm uma língua só, eles têm um propósito só, e agora não há mais nada que os possa impedir de realizar o seu intento. E Deus enviou a confusão das línguas, e passaram a não conseguir se comunicar mais. Então hoje nós falamos aqui e nos entendemos bem. Se for querer falar, for para um outro país, que você não fala a língua, alguém que já teve essa experiência de ir para um país que não fala a língua? Teve alguém aqui? Não é legal, né? Não é bom não, né? Você chega ali e se sente um analfabeto, você não sabe nada a respeito daquilo. Então, essa confusão das línguas fez com que houvesse mais dificuldade desse povo todo poder se unir. Mas agora quando vem o Espírito Santo de Deus sobre aquele povo, que não sabia falar nada, nenhuma outra língua, que não tinham, eram iletrados, o que acontece? Eles começam a falar em línguas, em 15 línguas diferentes. E aquela confusão de Babel é resolvida através do Espírito Santo de Deus, que traz união para todos aqueles que estavam ali. E junto com essa união vem uma missão, porque na hora que eles levam aquela palavra e evangelizam aquelas vidas que foram evangelizadas agora vão como missionários. E vão para os seus povos e começam a pregar na sua língua. Gente, você fica imaginando, quem lida com projetos, quem trabalha com projetos, vamos fazer um projeto. Olha só, nosso projeto é pregar o evangelho em 15 línguas diferentes, no menor espaço de tempo. O que nós vamos fazer? Vamos pegar 15 pessoas que vão aprender, cada um aprender aquela língua. Depois disso, quanto tempo vai aprender uma língua, gente? 1 ano? 2 anos? 1 ano, se o cara for muito bom, né? 2, 3 anos. Então, digamos, 2, 3 anos, estamos com as 15 pessoas prontas. Enviamos cada um para um país, e quando chega naquele país, ele começa a ver se acha alguém para o qual ele possa falar, para que possa se converter. Quantos anos estamos falando aqui? 3, 4, 5 anos? Com o poder de Deus em você. É assim. Porque o Espírito Santo reuniu todas aquelas vidas ali, é derramado sobre todas aquelas pessoas, e eles falam numa língua que eles nem conhecem, nem precisavam conhecer, aquele povo todo evangelizado, e eles voltam depois daquela festa para as suas casas, para o seu país, evangelizando o seu povo, e cheios do Espírito Santo de Deus. Esse é o poder de Deus. Esse é o mover do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Portanto, o Pentecostes nos faz evangelizar. Se você está evangelizando, você está cheio do Espírito Santo de Deus. Se você tem medo, você está dentro do cenáculo, você está cheio do Espírito Santo de Deus. O Pentecostes também nos traz alegria. Versículo 7, estavam, pois, atônitos e se admiravam, se alegravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? Um sinal evidente do realmente do poder de Deus de Pentecostes é alegria. Aquela festa toda que acontecia era muita alegria para aquele povo, estavam alegres, reunidos. Uma festa, você imagina quantos frutos recolhidos ali? E frutos podem ser trigo, cevada, talvez frutas mesmo que a gente considera como fruta hoje, né? Mas todo o fruto do campo estava ali. Tinha que estar alegre. Uma comunidade agrícola que pode plantar e pode recolher aquilo que é seu. Eles estavam felizes com certeza. As casas estavam cheias de frutas, estavam cheias de alimento, tinha fartura para as famílias, tinha que festejar. Gostar que tua casa cheia, despensa cheia, você tem aquele dinheiro na conta, você fala: eu só posso me alegrar em Deus, não é?
É ou não assim? Verdade. Só posso me alegrar em Deus, está tudo bom, que maravilhoso. Essa abundância era a marca daquela comemoração de Pentecostes. Era isso que acontecia, aquele povo todo. E o Espírito Santo é derramado exatamente nesse dia, sobre discípulos que estavam com medo e tristes, com medo, entristecidos, sem entender o que estava acontecendo, entretanto perseverando em oração. Talvez você possa estar triste, talvez você possa estar com medo de alguma situação na sua vida, física, emocional e espiritual. Mas persevere em oração, porque no tempo determinado, Deus derramará do seu poder e transformará a sua vida. E você receberá a tua bênção e a tua promessa. Amém? Gálatas 5, versículo 22, parte A, diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Amor, alegria e paz é fruto do Espírito sobre a nossa vida. Então a pessoa que é cheia do Espírito Santo deve andar alegre. E deve mesmo. Quando você olha, todos os crentes eles se reúnem para uma refeição, se reúnem para um culto, se reúnem para bater papo. São alegres, não são? Normalmente são alegres. E se um não está alegre, você já percebe, deve estar com algum problema. Deixa eu aproximar do meu irmão, da minha irmã, para saber o que é. E eu quero abençoar a sua vida para saber o que é que está acontecendo. Eu quero abençoá-lo. Eu quero que ele possa alcançar a alegria de volta. Que ele possa superar esse problema na sua vida. Não é assim? Infelizmente, há muitas pessoas, não é a nossa realidade, graças a Deus. Amém? Porque temos uma igreja abençoada. Mas tem gente que acha que ser espiritual é ser sério e sisudo. Cara amarrada, né? Moralismo, legalismo, porção de coisas assim. Mas não é assim quando estamos na presença de Deus. Mas o Pentecostes, finalmente, ele em nós produz frutos. Versículo 41. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então após a Páscoa, aquelas semanas, colheram os frutos do campo, e agora com o derramamento do Espírito Santo em Pentecoste, que é muito significativo, as primícias de Deus, 3.000 agora são batizados. Era a festa dos frutos. Foi a colheita do sacrifício de Cristo Jesus, por mim e por você. Deus quer que nós tenhamos uma vida frutífera, queridos. Ele quer. Ele quer. João 15:16 diz assim: não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Jesus está dizendo, olha, você está aqui dizendo, eu aceitei Jesus, e está dizendo, eu é que te busquei. Fui eu que te trouxe de onde você estava para a minha presença, porque eu te amo. E eu quero te dar frutos ainda. E frutos que vão alegrar o meu coração e vão edificar a sua vida. E eu vou ouvir a tua oração. E você será abençoado, abençoada. Amém? E João 15:8. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Quando você dá fruto, você mostra que você é um discípulo. Agora, aquele que não dá fruto, o Senhor não se agrada. Mateus 7:19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Toda árvore que não produz bom fruto. Mas veja só, aqueles discípulos estavam com medo e tristes dentro do cenáculo fechado, portas e janelas, não é? O que aconteceu? Veio o Espírito Santo, eles abriram as portas e as janelas e começaram a falar. E começaram a dar fruto. Portanto, não se acanhe, nem fique preocupado pensando, como é que é a minha árvore? Ela dá bom fruto ou não dá bom fruto? Apenas deixe o Espírito Santo agir sobre a sua vida. E Ele transformará essa árvore da raiz até a última parte. E você dará fruto precioso para Jesus. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Então, Pentecoste, mim e você, transforma a nossa árvore e ela passa a dar bons frutos. Amém? Concluindo, está claro aqui o seguinte, meus queridos, que todos aqueles fenômenos físicos que nós vemos ali, que lemos a respeito em Atos capítulo 2, também a profunda convicção de pecado, a conversão em massa, o sentimento de temor que se espalhou daqueles que estavam ali escutando a palavra, são sinais de reavivamento. Só temos que tomar o seguinte cuidado.
Não imaginar que a igreja ela tem que ter isso todos os dias. Porque isso acontece no momento determinado por Deus. Por outro lado, também não podemos achar que nunca acontecerá. Porque senão caímos em extremos da nossa vida. Nós temos que estar continuamente buscando ao Senhor, porque nos capacitará. O vento, o fogo, as línguas extraordinárias eram fenômenos extraordinários mesmo. E aconteceram uma vez ali, daquela forma. Mas a nova vida, a alegria, a comunhão, o culto e o poder de Deus acontece a todos nós, todos os dias. Amém? Tem que ser comum na vida do crente. Essa é a chamada do Senhor para nós em Pentecostes. Nos colocarmos diante dEle, para que esse verdadeiro Pentecoste possa nos unir na presença de Deus. Nos levar a servir ao Senhor, cheios da alegria do Espírito Santo de Deus. Gratos por tudo que já recebemos dEle. E possamos produzir frutos maravilhosos na sua presença. Amém? Quero te convidar a ficar em pé nesse momento. Quero te convidar nesse momento, quando nós vamos louvar, a você buscar o verdadeiro Pentecostes sobre a sua vida. Não apenas um momento emocional sobre a sua vida, mas um momento que possa transformar a sua vida. Se você ainda não teve, talvez esse Pentecostes sobre você, o derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida, quem sabe seja hoje que Ele vai fazer isso. Amém? Hoje é uma grande oportunidade. Coloque-se diante dEle. Porque tem um propósito. Se você tem um chamado de Deus para realizar algo, você precisa ser cheio do Espírito Santo para ser capacitado, para perder todo o temor, todo o medo, toda a tristeza. Então nós vamos cantar agora. Glorifica o Senhor com alegria. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade. Aqui quero ficar.
passa do seu coração. Mas talvez você precise agora de ser cheio do Espírito Santo de Deus, para colocar diante de Jesus tudo aquilo que você tem sentido, que tem pedido que você possa desfrutar. Você olha para as pessoas, talvez ninguém perceba isso em você, porque você está fechado, portas e janelas, teus sentimentos, tuas emoções fechadas. Mas você olha para as outras pessoas e fala: eu gostaria dessa alegria, eu gostaria dessa vida. Se você precisa ser tocado pelo Espírito Santo, vem até aqui à frente. Eu quero orar por você. Os pastores vão colocar as mãos sobre você, para que possa cair por terra tudo aquilo que impede que você tenha uma vida abençoada. Eu quero falar também com aquelas pessoas que tem um chamado da parte de Deus. Os pastores vão nos ajudar aqui. Que tem um chamado da parte de Deus, tem algo para realizar, e você sabe, Deus tem falado com você já há bastante tempo. E você fala: Senhor, quando vai acontecer isso na minha vida? Senhor, de que maneira vai ser isso na minha vida? Fala comigo, Senhor. Enche o meu coração. Você precisa ser cheio do Pentecostes de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Eu quero te convidar que você venha aqui também à frente. E quando for orar por você, você fala: eu quero ser cheio para poder realizar aquilo para o qual o Senhor me chamou. Eles saberam como orar por você. Venha aqui à frente. Se você quer ser reavivado, talvez você tenha tido uma experiência tão maravilhosa quando se converteu, algo tão lindo. Você se lembra disso e se alegra e fala: Senhor, por que esse tempo não volta na minha vida? Eu gostaria de novo de viver essa novidade de vida. Então você precisa ser reavivado no Espírito Santo de Deus. Eu quero te convidar a vir à frente, ser reavivado. E vamos, quando nós cantamos ao Senhor.